Boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde. No momento que você vier assistir esse vídeo, eu sou Rafael Nascimento e a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância. A arte comunica. 27/10/2025, e é um assunto muito interessante, porque tudo aquilo que uma obra de arte expressa, ela não diz respeito apenas ao que identificamos, ao que observamos, mas também o que consegue despertar no interior da pessoa. Por exemplo, nas sensações, nos sentimentos, nas reflexões. Então, a arte tem esse papel, né? Então, quando a gente vê um quadro, a gente vê as sombras, as cores, a gente vê as imagens, né? Então, a arte está se comunicando, mas não é apenas isso. Ela também serve para... ela pode trazer uma informação que, basicamente, a pessoa que está visualizando a arte, ela pode começar a entender as sensações a qual aquele artista quis transmitir. Muitas vezes essa informação está intrínseca ali, naquele exato momento. Então, por exemplo, o cartaz que você vê, nas avenidas é uma forma de criação artística bem popular. No sentido de quê? De vender um produto, de difundir uma ideia, de trazer a propaganda de determinado produto a qual você quer vender. Existem vários tipos de arte que comunica-se, a serigrafia, a xilogravura, entre outras manifestações artísticas. Então, quais foram os sentimentos, por exemplo, a partir do momento que você observa, vamos supor, um quadro, e quais foram os sentimentos que você teve a avistar aquela imagem, aquelas cores, aqueles contornos? Então, o que de fato o autor quis transmitir e quais foram as sensações que você teve a partir do momento que você avista esse determinado tipo de informação? Então, a arte é uma das formas mais antigas e poderosas de comunicação criada pelo ser humano. Muito antes, inclusive, da escrita e da fala, digamos, estruturada. Os povos, eles já utilizavam as imagens, já utilizavam os sons, eles já utilizavam os gestos, movimentos de expressões, de emoções, de ideias, de experiências, por meio de pinturas rupestres, por meio de músicas tribais, por meio das danças, muitas vezes sagradas. Os indivíduos, o homem primitivo, ele já mostrava que a arte era a maneira de comunicar algo que as palavras, muitas vezes, sozinha, não conseguia transmitir. Então, a arte comunicava porque ela fala com os sentimentos. Ela fala com os sentimentos, ela fala com os sentidos, ela fala com a imaginação, ela transmite as emoções, os valores, ela transmite as críticas, ela transmite os sonhos, ela transmite as mensagens, ela reprojeta, muitas vezes, o mundo a qual o indivíduo está inserido. Muitas vezes, sem ao menos dizer certas palavras, ou uma pintura, ou uma música, ou uma encenação, por exemplo, de um teatro, né, que pode tocar o coração da pessoa, né? Muitas vezes, os gestos, os movimentos, ele transmite uma informação. Por exemplo, o que de fato a gente pode entender da comunicação através da arte? Comunicar é, de fato, transmitir uma mensagem, né? Comunicar, o ato de eu comunicar com o outro, eu estou transmitindo uma mensagem. Mas na arte, a mensagem ela não precisa ser direta, por exemplo. Ela não precisa ser direta. Deixa eu só ajeitar aqui. Ela não precisa ser direta, pessoal. Ela não precisa nem ser direta, nem lógica. Ela pode, inclusive, ser simbólica. Ela pode ser poética. Ela pode ser subjetiva. Por exemplo, a partir do momento que um artista pinta uma paisagem, ele pinta uma figura de um animal, ou arte rupestre, né? Ele expressa por meio da imagem a solidão. Ele pode, diante disso, usar cores vibrantes, né, para demonstrar alegria, esperança, e ao mesmo tempo ele pode usar cores escuras para demonstrar tristeza e desamor, desilusão. O músico ele pode ao mesmo tempo criar melodias suaves para acalmar, né, ou um ritmo acelerado para despertar movimento, energia, ação, né? A comunicação artística, quando o artista ele transforma uma emoção em uma ideia, em formas, formas sensíveis, ou seja, em imagens, em som, em movimento, em palavra, expressão corporal.
E quem recebe essa mensagem, ou seja, o público, o telespectador, aquela pessoa que está observando todas as informações ali e está recebendo essa informação, né, com as suas próprias vivências, os seus próprios sentimentos e próprias percepções, o indivíduo ele pode especificamente ver uma arte e ele pode ter sensações totalmente diferentes, ele pode ter imagens totalmente diferentes, ele pode trazer aspectos simbólicos totalmente diferentes. Então, cada pessoa pode entender a mesma obra de um jeito diferente. E isso é que torna a arte tão rica e também especial. Então, a arte se comunica por meio de várias linguagens, não apenas de uma única linguagem, que são maneiras diferentes de, por exemplo, criar e de transmitir mensagens. As principais linguagens, podemos dizer assim, são a arte visual, quando a gente coloca a questão da escultura, o desenho, a pintura, né, a fotografia de fato, o grafite, não, ou seja, a arte visual, ou seja, o que a gente quer representar, certo, da própria realidade ou da própria imaginação, né, que a gente cria de uma forma representativa. A música, ou seja, utilizando os sons, utilizando os ritmos, utilizando a melodia, utilizando a harmonia para expressar emoções e para expressar uma ideia, para trazer sensações a partir da junção de notas e também trazer a sensibilidade. O teatro, que quando a arte comunica no aspecto do teatro, é quando o indivíduo ele usa o corpo, ele faz a representação da vida e ele faz também o mascaramento dela, podemos dizer assim. Ele traz voz, ele traz o cenário, ele começa a contar a história, né? E representar a vida de uma forma fictícia, de uma forma simbólica, né? E aonde se utiliza muitas vezes as máscaras para fazer diversas representações de diversos personagens que o indivíduo ele cria na sua imaginação, numa representação de uma realidade. Ele cria basicamente numa obra a qual ele quer demonstrar um ensinamento. Então, o teatro tem essa forma de expressão. A dança, né, é a forma que o indivíduo utiliza a arte para expressar o movimento com o corpo, transformando isso em sentimentos e ideias, em gestos, em ritmos e em corporalidade. Literatura é quando o indivíduo ele se comunica por meio das palavras escritas, por meio de contos, por meio de poemas, por meio do romance, ou seja, são exemplos de formas de artes, forma de exaltação do belo, né? Então temos essas variações de linguagem que podemos usar a arte como essas ideias de linguagem para se comunicar, né? E uma das funções, de fato, mais importante da arte é expressar emoções, seja positiva ou negativa. Isso vai depender da pessoa a qual está recebendo, como ela traduz o que ela está observando, o que ela sente naquele exato momento. Então, ela traduz o que ela sente, muitas vezes não consegue expressar, muitas vezes por meio de palavras, de gestos, mas a arte tem esse papel também da representação. Quando estamos tristes, quando, por exemplo, estamos alegres e confusos, ou estamos com raiva, podemos desenhar, podemos cantar, podemos dançar, podemos escrever. Então, essa é a forma de produzirmos sentimentos em algo criativo e também comunicativo. A arte também ela desperta emoções em quem observa. A música pode nos trazer, por exemplo, chorar de felicidade, de tristeza, ou podemos fazer com a música sorrir. A pintura pode nos deixar pensativo, reflexivo. Uma peça de teatro pode inspirar pessoas, pode mudar as atitudes, por exemplo, né? Por isso a arte não é apenas um efeito e uma decoração, um passatempo. Ela é uma forma profunda de comunicação entre os seres humanos, capaz de unir pessoas de diferentes lugares, de diferentes culturas e de diferentes tradições, né? Além de ela expressar sentimentos individuais, a arte também comunica valores, a arte comunica críticas, a arte comunica as ideias sobre a sociedade. E ao longo da história a gente observa que muitos artistas utilizaram sua obra como uma maneira de se expressar para questionar injustiças, para denunciar problemas sociais, para celebrar conquistas, para exaltar o próprio ser, para transmitir uma ideia de mudança. Ou seja, a arte também tem essa forma social muito grande. Certo? É a forma que o homem tem de manifestar-se, exprimir suas emoções através de emoções. Transmitir suas expressões através de emoções. Né? E essas emoções elas podem ser de variados aspectos e também variados símbolos e arquétipos. Né? Por exemplo, a arte de criar bonecos de cera. Aqueles bonecos de cera podem representar particularmente
uma imaginação do próprio artista. Pode simbolizar uma crítica política, crítica social, pode simbolizar simplesmente uma emoção e uma denúncia, e simbolizar também uma sensação e um sentimento. Então, a maneira da representação artística muitas vezes denuncia o que acontece intrinsecamente com o próprio artista, né? E tem esse papel da comunicação, né? Então, há diferentes formas de compreender a arte e de se comunicar, né? Nós nos comunicamos através da arte, né? E a forma que nós enxergamos o belo depende do olhar de cada pessoa. Então, a gente pode representar a arte digital, de uma forma digital, de uma forma a expressar o sentimento, de uma forma de fazer uma alusão a uma crítica, né? Hoje, muitos artistas, inclusive, usam computadores, tablets, celulares, rede social para criar e divulgar suas fotos, né? Divulgar as animações que quer transmitir uma ideia, quer transmitir um valor moral, né? Então, hoje a gente tem a arte, sim, como forma não só de expressão, mas como forma de mudança, como forma de transformação, como forma de criar diversos horizontes e possibilidades de um mundo real, que pode ser, ao mesmo tempo, transmitida de forma simbólica, de forma mítica, para trazer um valor moral. Então a arte tem esse papel, a linguagem tem esse papel também, né? E a arte tem esse papel de trazer as emoções em diferentes níveis e aspectos. Ok, pessoal? Então a arte de comunicar é isso. Esse assunto é dessa forma. E eu espero que eu tenha ajudado dentro dessa perspectiva, né? E eu espero que, a partir do momento que você assistir esse vídeo, e você vai conseguir fazer a prova, do sexto ano, a prova de arte, a gente vai trazer questões fáceis, né, para vocês, para não prejudicar ninguém. Mas eu espero que vocês assistam o vídeo, compartilhem, sim, o vídeo, pessoas que querem absorver conhecimento, né, e que querem aprender. Porque a arte, ele tem esse papel de expressar emoções, trazer um aprendizado e trazer também um ensinamento. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento. E eu espero que a prova de vocês seja proveitosa. Tá bom? Um abraço a todos.